Então, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Desculpa aí mais uma vez o atraso aqui, que embolaram as linhas, né? Quem gosta de pescar aí sabe o que é isso, né? Quando as linhas se enroscam. Queria falar com vocês uma coisinha. Acho que a gente consegue dar um tiro rápido hoje para não tomar o tempo de vocês. Olá, Mariana, vi tua mensagem aqui agora. Boa noite. Eu estou pensando da gente finalizar um paper e a ideia mesmo é bacana a gente ter poucas pessoas, eu acho, para a gente não ter problema de coautoria, sabe? Se a gente tivesse aqui com 20 pessoas, a gente teria problema no futuro. Assim a gente não vai ter. Eu tô com um paper que ele tá aí com 40% mais ou menos. Deixa eu abrir ele para mostrar para vocês. O Pedro eu acho que ele já viu, mas o Flávio e a Mariana eu acho que não. Tá? Gostaria muito da ajuda de vocês aí, vai ser o primeiro paper que a gente vai conseguir finalizar e já mandar aí para os processos de submissão. Deixa eu só achar aqui na minha máquina para abrir ele. Seria aquele do spillover, professor? Esse mesmo. E eu me lembrei de ti mesmo, Pedro. Eu acho que tu tem um know-how bacana para conseguir os dados para gente, com calma aí. Sem pressa, tá? Aí no mês, até a próxima reunião, de repente, se tu conseguir os dados, é bacana. E eu já fiz uma revisão de literatura inicialzinha, e eu ia pedir ajuda para Mariana e para o Flávio, se eles puderem contribuir com a literatura para a gente. E aí, a gente... Calma aí que eu entrei na pasta errada, aqui só um segundo. Aqui, que é a pasta do grupo. E aí, o código eu já tenho, Pedro, o código do R, eu já tenho. Inclusive, já tinha um colega, nosso aluno. Tu conheceu o Omar, que é o professor assistente da graduação? Sim, sim. Ele já estava comigo nesse paper, tá? E ele vai estimar para nós no R. Já está pronto o código todo, é um código grande. E a ideia é a gente estimar ele, tá? E aí a gente escrever os resultados. Isso é tranquilo depois para a gente fazer. O que eu queria mostrar aqui rapidinho é o paper aqui para Mariana e para o Flávio. Qual é a ideia, Flávio e Mariana? A gente tem... A minha ideia era nós pegarmos fundos, e aqui eu acho que a gente pode pegar fundos internacionais, negociados, por exemplo, em Nova York, ou índices, tá? Não necessariamente precisa ser fundo de investimento. Acho que a gente pode decidir aqui entre nós. Tá? Mas qual era a ideia? Vocês sabem que a gente tem índices, né? Nas diversas bolsas de valores, índices de diversos setores, né? Então, tem índice de construção civil, empresas de construção civil são listadas e compõem esse índice, tem índice de commodities, né? Que aí é a relação dos retornos e preços dessas commodities ao longo do tempo. A gente tem índice também de ações propriamente dita, o próprio índice Bovespa, por exemplo, o Dow Jones, né, que são as principais bolsas, as principais empresas, né, com maior nível de maior valor de mercado, né, e aí então são subsetores que compõem também aí, são negociados nessas bolsas. Tá, e qual era a minha ideia? A gente pegar os retornos desses índices, tá? E nós estimarmos os spillovers, né? Que são essas transmissões de volatilidade entre os determinados setores. Qual é a ideia? É a gente pegar, por exemplo, um índice de energia norte-americano. Por isso que eu pensei, de repente, da gente pegar índice americano, porque lá tem bem mais negociação e aí também é mais fracionado, né? Do que aqui no Brasil. Mas, digamos que nós pegássemos... pode falar, Pedro. Eu vi que tu levantou a mão, fica tranquilo. Porque falando esses índices de setores, eu já acompanhei alguns índices que era acho que era SPDR, que eles têm vários, aí seria... Eu não lembro muito bem o nome, mas eles têm vários índices aí, eles começam normalmente com X. Aí o do setor de eletricidade seria o XLE, aí o de setor de finanças seria o XLF. Eu posso tentar pegar depois. Boa, perfeito. Perfeito. Deixa eu só passar um co-host aqui da sala que eu precisei abrir, rapidinho.
A coisa está complicada hoje. Feito, agora eu não me atrapalho mais. Então, baita ideia, Pedro. E essa SP que tu comentou é nos Estados Unidos, certo? Da ANISE? Isso. Acho que é da NASA aqui até. A NASA, que, pô, top, cara. É legal que aí a gente consegue publicar em revistas internacionais tranquilamente, porque, enfim, acaba tendo um interesse do mundo inteiro, né? Porque são a bolsa de maior liquidez, né? Todo mundo tá de olho sempre no que está acontecendo nos Estados Unidos. Não que no Brasil não seja importante, também é um país muito grande, a gente consegue vender bem no exterior os resultados para o Brasil, tá? Só que, enfim, fica mais fácil por conta das bases de dados, né? A gente conseguir os dados americanos, que você comentou. Então, eu lembro que tinha até um site que ele acompanhava esses índices da SPDR, e ele até botava como se fosse o peso de cada empresa tem nesse índice. No índice, massa. Aí, tipo assim, no setor financeiro, o que tinha mais peso no setor era o JP Morgan. Aí no setor de energia seria o Chevron. Aí, entre outros, assim. Sim, bacana. Então, aí a ideia era essa. Eu acho... Sim. Mas então, a ideia era essa. Eu acho que a gente consegue matar esse paper aqui rapidinho. Porque, vejam, eu vou passar para baixo aqui, até porque o Flávio e a Mariana não viram. Mas a ideia era essa. Então, a gente pegar alguns desses índices, né, que o Pedro comentou, né, de setores separados, por exemplo, setor de energia, setor de construção, setor de commodities agrícolas, e, de repente, botar também títulos públicos, né? E a gente consegue, com esse modelo, perceber o quanto cada um desses índices impacta e transfere de volatilidade para os demais índices. Então, vamos supor que a gente está considerando um índice de energia, que nem o Pedro comentou da Chevron, a gente está considerando um índice de construção e estamos considerando um índice de ações financeiras, tá? São 3 índices. Aí, supondo que a gente tenha que Deus não nos que as pessoas não nos ouçam e Deus nos ajude, né? Mas que tem algum tipo de conflito lá na Arábia Saudita, né, por terra, e isso tende a gerar volatilidade no mercado de petróleo. Essa volatilidade no mercado de petróleo vai impactar diretamente em todas as ações que compõem o índice de energia nos Estados Unidos, como esse que o Pedro comentou da Chevron, tá? Bacana, isso é muito fácil, muito esperado, é legal, é fácil até da gente perceber. O gancho aqui desse nosso modelo, desse nosso paper, é ver o quanto dessa volatilidade do setor de energia vai ser transferido para o setor financeiro, para o setor de construção, para o setor de commodities. Né? O quanto respinga, né? Que essa é a ideia do spillover, transferir essa volatilidade para os demais setores da economia. E aí, setor da economia é muito amplo, a gente não tem dado necessariamente de setor da economia, então a gente usa esses valores de ações porque eles, de certa forma, refletem parte da realidade desses setores, né? Então é muito mais fácil a gente trabalhar com ações e retornos de investimentos do que necessariamente a gente está usando dados governamentais sobre confiança em determinado setor, sobre inflação em determinado setor. Por isso que a coisa fica sempre mais fácil para a gente trabalhar com finanças, porque esses dados são bem menos difíceis de coletar. Então, essa é a ideia. Então, a gente vai fazer um índice, né, de como está relacionado esses spillovers, e aí a gente tem um outro gancho, que é fazer com que a gente consiga dividir esse índice em bandas de frequência. Bandas de frequência representam dias, né? Então, vamos supor que a gente tem um conflito desse aí imaginário lá na Arábia Saudita, ter um impacto na volatilidade das empresas de petróleo, de energia, o quanto isso vai impactar nas empresas de construção civil amanhã até daqui 3 dias, depois de 4 a 30 dias, depois mais de 30 dias. Então, a gente ainda consegue dividir esse impacto em períodos de tempo, que a gente pode chamar de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Curtíssimo seria de um dia para o outro, curto seria aí até 4 dias, depois de 4 a 30 seria um médio prazo, e a partir de 30 um longo prazo, né, que é quando o mercado todo já precificou tudo, né? Então,
essa seria a ideia. Aqui ele está ainda com o formato de projeto, tá? Mas a gente é facinho transformar ele com o formato de paper. A ideia era a gente fazer uma revisão de literatura a respeito desses setores, tá? Aqui já tem uma breve revisão de literatura, até para a gente se guiar, para nós nos guiarmos. Eu queria mostrar um modelo para vocês. A grande vantagem da gente usar esse modelo, que eu tenho ele já todo implementado no R. E aí a gente pede para o Omar rodar ele para nós, né? Que ele já vinha trabalhando com a gente. Esse é o modelo. Pedro, fica à vontade, a gente conversa se tu quiser estar junto com o Omar para, enfim, acho que tu não trabalhou com R ainda, né? Mas se tu quiser ver como trabalha, seria bacana. Isso é possível também, né? A gente conversar com o Omar e ele rodar um dia contigo, tá? O código está pronto, eu acabei de usar ele, eu estou com o paper submetido usando esse código, então acho que não tem problema, a gente basicamente vai alterar os dados, tá? Esse é o modelo que faz essas transmissões de volatilidade, e depois a gente tem um segundo passo, que é esse refinamento aqui. Vejam, não são modelos antigos, esse refinamento é de 2015, e o modelo inicial é de 2012, né? Não é uma coisa antiga. E aqui ele faz essa ideia de dividir por bandas de frequência esses spillovers, tá bem? O que a gente precisa fazer, na minha opinião? Aí eu preciso ouvir vocês também. A gente precisa definir exatamente quais são os dados que a gente vai utilizar, e aí gostaria muito, eu tinha pensado, já estava torcendo que o Pedro viesse também, para o Pedro dar uma olhadinha para ver quais índices que a gente consegue coletar os dados, né? Seria interessante ter esses dados diários, Pedro, e os dados de fechamento diários. Depois o próprio código calcula os retornos, né? Que seria o preço de hoje menos o preço de ontem. Tá? E aí, o que isso quer dizer com o preço do índice? Seria um valor total do índice, né? Então, isso a gente tem que pensar numa espécie de proxy para isso, né? Vamos supor, a gente pode ter um valor total de um certo índice, né? Por exemplo, aquela ideia dos pontos do Bovespa, né? É um valor que o Bovespa fechou no dia, né? A gente ouve nos noticiários, né? O Bovespa fechou em 100 mil pontos, né? Então, é o valor aí das empresas do Ibovespa no dia que a gente está considerando. Quer dizer ali que elas estão valendo esses 100 mil... não que elas estão valendo, mas que a gente conseguiria comprar as ações do índice com 100 mil reais. Né? Então, a gente tem que achar uma espécie de valor diário para o índice, e aí plotar esses valores dia após dia na nossa série, para depois utilizarmos o código. O código vai fazer o valor de hoje menos o valor de ontem, para ter a média do retorno, né, de todos eles ao longo do tempo. A gente vai tirar o log das séries também, isso tudo está pronto no código. Então, acho que fica fácil da gente fazer. Então, Pedro, eu acho que seria bacana tu ver com calma depois, sem pressa, tu conseguir para a gente os ETF, os índices, eu acho que índice é mais bacana do que ETF, né? E aí tu pegar, puxa, olha aqui, perfeito. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Só que esse site aí, ele tem, acho que ele é mais específico, né? Assim, tem os índices que são mais amplos e tem os que são mais específicos. Uhum. Então, deixa eu só compartilhar aqui pro Flávio e para Mariana verem também, para ver se eles têm interesse aqui de trabalhar conosco. Né? Vejam, esses R$52, Pedro, me corrige se eu estiver errado, esses R$52 é o preço de fechamento desse índice setorial, certo? No dia de hoje. Sim. Isso, né? Caramba, só com o que a gente tem aqui de ETFs já dá um baita paper, na minha opinião. Já dá um baita paper, porque tem muito ETF aqui. E ainda tem a opção de entrar em fundos, né? Ah, não, esse aqui é os fundos setoriais. Cara, perfeito, Pedro, na minha opinião, perfeito. Aí só teria que ver se tu consegue dados históricos. E eu acho que sim, um site como esse geralmente guarda os históricos, né? Os dados históricos. Uhum. Então... acho que eu consigo naquele Yahoo Finance. Acho que dá para ter. De repente, um que eu usei ultimamente, que aí eu estava coletando preço de sacas de commodities, era o investing.com. Uhum. Tá? Mas
esse aqui pode ser que tenha também. Deixa eu ver esse índice ETFs aqui. Caramba, hein? Legal. Bom demais, cara. Bom demais. Então a ideia. Nesse próprio site, esse NBC é uma empresa de TV, né? Sim, sim, é de notícia. De notícia. Eles não devem ter esses dados históricos, né? Mas talvez o Yahoo Finance, como tu falou, tem, talvez o Investing tenha. Senão a gente pode pedir, aí pode deixar comigo, que a gente consegue, de repente, via Bloomberg. A Economática não tem esse tipo de dado, já é meio complexo para a Economática. Uhum. Mas eu conheço várias pessoas aí que têm Bloomberg e eles devem conseguir esses dados para a gente. Cara, bom demais. Aqui tem o SP500, enfim. Aqui tem de commodities também, ó. Então, acho bacana a gente decidir, no decorrer desse próximo mês, os índices a serem utilizados, né? Tentar pegar o máximo de setores heterogêneos possível, né? De diversas coisas. De repente, a gente pega um aqui, o de maior volatilidade, de commodities como um todo, ou mesmo dividimos, por exemplo, aqui tem de ouro, tem de prata, de gás natural. Enfim, eu acho que fica bacana. Inclusive, pessoal, se a gente usar bastante dado, por exemplo, as 2 vezes que eu usei esse modelo, eu usei mais ou menos 10 tipos de dados, 10 produtos. Quanto mais dados a gente utilizar, melhor fica. E a gente consegue depois, se tivermos a partir de 10 índices, 10 produtos, usar redes complexas também para ilustrar o que a gente está fazendo. Então, dá mais um ganho para o paper, né, para o artigo. Então, isso é bacana também. Agora, eu preciso da opinião da Mariana e do Flávio para ver o que eles acham de trabalhar conosco nisso, né, da gente avançar nessa questão. Tenho diversos projetos assim parados que eu trouxe para o grupo de pesquisa, mas esse aí é o que me parece estar mais próximo da gente concluir, né? Visto que está com o código pronto, é basicamente a gente montar a série de dados, né? Que é isso que a gente estava conversando, e revisar a literatura melhor e depois escrever os resultados, né? Então acho que a gente consegue facinho aí estar com ele na rua até o final do ano. O que para paper é uma coisa muito curta, né? A gente trabalha aí mais de 2 anos para finalizar um paper de fato. E Mariana e Flávio, o que vocês acham? Estão a fim de trabalhar com a gente nele? Eu quero, professor. Eu aceito sim. Pô, bacana. Eu vi a mensagem da Mariana aqui também. Bacana também. Mariana, desculpa a indelicadeza, mas tu é nossa aluna do mestrado, certo? É que não tá aparecendo teu sobrenome. Não, professor. Oi, tô falando por áudio. Sim. Não, eu sou aluna externa. Então, eu ia até comentar isso no chat, que eu tenho interesse de participar, mas eu não tenho experiência. Então, eu não sei se poderia. Claro, não, pode sim, com certeza. O Flávio também é externo, não tem problema não, bacana. Top. Mariana, só para eu tentar... É tu que faz graduação em Ciências Contábeis e quer fazer Economia, ou não? Também não, né? Não, eu sou do Direito, mas também tenho interesse pela Economia. Ah, bacana. Eu até cheguei pelo grupo numa... Ai, desculpa, só um minutinho. Não, sem problema. Bacana. Só aguardar ela retornar, mas enquanto isso, a gente pode... não tem problema ser externo, isso aí é bacana até, é bem legal. A gente pode, então, eu vou precisar, Flávio, Flávio tem experiência já, né, Flávio? Fazer uma revisão de literatura sobre esses spillovers setoriais, tá? A gente precisa ver, basicamente, aí,
as pesquisas vão ter que ser em inglês, né? Esse tipo de artigo não tem em português. E a ideia é tentar pegar coisas tipo transmissão de volatilidade entre fundos, pesquisar assim no início, entre setores, né? Tu vai ver aqui nessa breve revisão que eu fiz, que já tem alguns, aí já dá para se guiar um pouco, né? Já tem alguns ali que eu citei, então dá para pegar deles, enfim. E eu gostaria que tu fizesse isso conosco, Flávio, e a Mariana também. Mariana, me avisa a hora que tu retornar, por favor. Eu não sei se tu está ouvindo. E enquanto Oi, isso... eu tô aqui sim. Ah, bacana. É que eu tenho um bebezinho e ele tava dormindo, aí ele acordou. Ele chorou um pouquinho, mas ele já deitou aqui de novo. Uhum. Não, bacana, não te preocupa, só para tu avisar mesmo. Por que eu te fiz as perguntas, Mariana? Porque eu conversei há pouco com uma menina, acho que essa semana, que ela queria participar do grupo, me pediu, e aí ela comentou que ela fazia contabilidade e estava querendo fazer economia, por isso que eu perguntei para ver se era tu, enfim, eu tenho um pequeno problema com nomes. Eu sou razoavelmente bom de fisionomia, né, para lembrar do rosto das pessoas, mas com nome eu sou ruim. Mas era só curiosidade mesmo, Mariana, não tem problema. Então, o que eu estava comentando é algo nesse sentido aqui. Eu vou abrir o Google e já vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Mariana, tu comentou que não tem experiência, eu vou te mostrar aqui exatamente como a gente faz, tá? Deixar uma página do Google aberta. Professor, depois você dá uma olhada nesse link que eu mandei. Tá. Ele faz justamente essa divisão, assim, por setor, que eu falei. Uhum. Aí também você clicando aqui na parte, deixa eu ver. Se você abrir ele... Calma aí, eu vou entrar nele aqui, então. Tô abrindo ele aqui rapidinho. Aí você aperta... Deixa eu ver. Eu vou compartilhar a tela aqui também, só um segundo. Uhum. Select Sector. Aí você vai lá embaixo, um pouco mais embaixo do site. Uhum. Aí você bota aí, View Full Sector Tracker. Esse aí. Uhum. Aí pronto, aí ó. Aí tem falando quais são os setores principais, né? Uhum. Tem falando, e a comparação deles, em relação ao dia, 5 dias, 1 mês, 3 meses. Uhum. Também tem o mapa de calor e tem como é que é? Os charts também, dos setores comparativos. E também tem aqui do lado também tem quando você clica em um setor, dá para você ver qual que é o peso de cada empresa no índice também. No índice. Caramba, hein? Pô, me empolguei agora. Acho que a gente consegue achar os resultados tops aqui. Então vai dar publicação legal. Eu acho que se a gente conseguir fazer com calma direitinho, porque é interessante, né? Porque como eu estava tentando falar, através desses índices a gente consegue ver o quanto problemas num determinado setor da economia podem impactar em outros setores, né? Foi o exemplo que eu dei da energia lá na Arábia Saudita. Né? Então, que bacana a gente pensar que o problema na Arábia Saudita que vai impactar as empresas de petróleo, o quanto isso pode respingar nos bancos, por exemplo. Né? Então, isso também é importante, vocês vão ver quando forem revisar a literatura, Flávio e Mariana, que isso é importante quando a gente fala de sistema financeiro como um todo, também, né? Então, pessoas que estão preocupadas pesquisadores que estão preocupados com a estabilidade do setor financeiro, o quanto ele está conectado e uma crise externa não deixa de ser externa, uma crise generalizada pode impactar a economia como um todo, né? Então, isso também pode ser vendido dessa forma, né? A gente conseguir identificar essas relações. Pô, que massa, cara. Bom demais, Pedro. Eu vou interromper aqui, aí depois a gente volta para essa parte dos índices, da gente buscar os históricos, né? Mas, caramba, se a gente conseguisse dados históricos diários aí de 10 anos, cara, de 2010 para cá, de 2010 a 2020, são dados muito interessantes, entendeu? Fantásticos aí para a gente trabalhar. Agora, só voltando aqui para a revisão, Mariana e Flávio, a ideia era a gente pegar algo desse tipo aqui, né? Entrar no Google acadêmico,
e pesquisar aqui algo como volatility. Tem que ser em inglês, tá? Eu nem sei falar inglês direito e meus artigos são em inglês já, só para vocês terem uma ideia. Então, essa literatura é assim mesmo, né? A gente tem que trabalhar com isso. Então, vejam como já tem coisas relacionadas aqui, né? Stock markets, FX, commodities. Vamos botar, por exemplo, sectors, alguma coisa nesse sentido. Professor, eu acabei de ver aqui no Yahoo Finance e eles têm. Eles têm? Eles têm até de 98. Então, isso é uma coisa interessante também, que a gente vai vendo com calma. Quanto maiores as séries, melhor é. A gente tem um trabalhinho maior, né, para plotar tudo, mas depois tu vai ver que é facinho para arrumar no Excel. Cara, quem é muito bom já, talvez tu já esteja nesse nível, Pedro, de usar Python, dizem que é mais fácil fazer no Python, né? Mas como eu sempre digo, eu não sou bom de Python, nem de R. Então eu uso Excel, mas aí fica à vontade para ver o que tu acha melhor depois. Beleza. E tem como colocar também aqui os dados. Isso que é o melhor. Porra, bom demais. Bom demais. Se quiser, eu posso te mandar. Aí. Isso, manda ali, só para dar uma olhadinha depois com calma, por favor. Beleza. Então, Mariana e Flávio, vejam, a gente botou Volatility Spillover Sectors, né? Pô, já apareceu um paper legal aqui pelo jeito, né? Fala dessas volatilidades nos índices setoriais e de ações, né? Saiu numa revista legal, Journal of Money Investment. Então, a ideia é vocês abrirem o paper, né? Esse paper, por um acaso, está aberto. A maioria do que sai nessas super revistas, eles estão fechados. Eu vou ensinar um jeito de vocês olharem, pegarem eles. E o que vocês vão fazer, Mariana e Pedro? A ideia é anotar já, abrir um Word bem feio, tá? Vocês vão anotar já aqui a citação do paper, né? O nome. Vou fazer aqui rapidinho. Vou abrir um arquivo novo. Arquivo novo, tá? Eu vou colar do arquivo novo para o arquivo novo o nome do paper. Pode ser bem feio, bem desformatado. Como é que eu abri aqui? Página errada. Tá? Vamos colar aqui o nome do paper e os autores, que isso aqui é importante depois para a gente diferenciar. Vamos colar lá nesse arquivo feio de Word. E aí, a gente vai ver aqui o que eles estão fazendo, né? A gente não tá vendo o Word, não sei se você tá... Isso, eu já vou trocar, eu vou só colar aqui primeiro, senão ficar ruim ter que estar trocando um e o outro, mas obrigado por avisar. Qual é a ideia? Que ele está falando que o estudo investiga a volatilidade entre 5 setores, né? Banco, serviço financeiro, industrial e petróleo. Então, vejam, já é uma coisa bem parecida que a gente quer fazer, um paper lá de 2011, tá? Então, a gente vai trazer evidências novas aí, quase de uma década depois. Aliás, mais de uma década, né? Porque se o paper foi publicado em 2011, esses dados deles devem ter ido até 2010, né? Então, aí, a gente já vai trazer coisas novas, tá? Então, a gente pode... e outra, é outro modelo. O nosso modelo, já pelo que eu vi aqui, eu conheço esse Varbeck aqui também. Ele é muito bom, mas o nosso já é bem mais fácil de explorar as coisas. Então, a gente tem uma vantagem comparativa a esse paper, só para vocês terem uma ideia. Mas o que vocês vão selecionar aqui? Vocês vão selecionar coisas importantes que esses autores encontraram lá em 2011. Vão selecionar os achados deles, né? O que eles encontraram de spillover entre esses setores. Não precisam, vocês não precisam olhar essa parte de modelo, tá? Quando eu vou fazer revisão de literatura, eu basicamente pego e traduzo isso aqui, introduction, e literature review, para ver o que a literatura tem falado. E depois eu já vou lá para as conclusões. Por quê? Nos papers de economia, finanças, administração, a seção 3 costuma ser essa parte de modelo, que aí é cheia de matemática, não nos interessa muito, a não ser que a gente vá replicar esse modelo. Costuma aqui ser descrito também os dados que eles estão utilizando, também não é o nosso foco
quando a gente está revisando a literatura. Resultados, geralmente, costuma vir aqui essas tabelas e coisas nesse sentido. Mas o que importa para a gente é falarmos sobre os achados deles, né? Ó, eles vão encontrar aqui o setor de bancos, ele impacta em 40% no setor de construção civil. O setor de construção civil impacta, transmite em volatilidade 10% para o setor de petróleo. Coisas nesse sentido. Vocês vão selecionar esses achados deles, né, e vão colar nesse word feio. Né? Então, vejamos, ó, aqui me parece uma afirmação importante. O que eu faria? Colei, por exemplo, ele está falando dos spillovers do óleo, né, do petróleo. Vou colar no Translate aqui, porque meu inglês não é bom. E também para ficar mais fácil depois da minha vida. O meu inglês eu costumo dizer que ele é suficiente para ver se o paper me interessa. Depois eu vou olhando com calma em português mesmo. Tá? Ó, aqui eles estão dizendo, para o setor eles notaram uma forte... Ó, já tem evidências que podem vir para o nosso também, ó. Para o setor, notamos uma forte integração entre os mercados de diferentes zonas. Na verdade, encontramos por choque bidirecional, né? Quando um vai para o outro. Então, vocês vão colar isso aqui, vão jogar para o Word feio, tá? Depois eu mostro ele de uma vez só para vocês. Aí, vocês voltam para o paper de novo, porque esse paper aí, ele está muito próximo do que a gente quer fazer. Então, tem muita coisa interessante aqui, que a gente pode usar. Ó, aqui ele está falando de real estate. Também tem algumas colocações interessantes. Então, vou lá para o Google também, vou traduzir e vou jogar no meu Word feio. Opa. Tá? Não precisa nem analisar 100% ainda. Eu faço assim, bem por partes mesmo, bem Jack Estripador, tá? Para a gente ir fazendo com calma. Colei aqui, jogo também no meu Word feio. Ó, são outras evidências que esses autores encontraram. Aí, vamos fazer de conta aqui para poupar tempo, que a gente já conseguiu aqui pegar boa parte do que esses autores fizeram. Eu costumo já também, pessoal, traduzir direto a discussão final, ó, que na maioria das vezes se chama conclusão, né? Pego isso aqui, jogo no Google Tradutor, nem colo inteiro, eu colo só as partes que eu acho interessante, então eu vou estar concentrado lendo, então ele vai estar dizendo aqui, ó, um potencial investidor pode minimizar o risco das suas carteiras diversificando 2 setores. Assim, elas estão associadas ao tipo de setores, portanto, o investidor, papapá. Olha, isso aqui é interessante. Então, pego daqui, Ctrl+C, jogo para o Word feio. Estou dando vários entre cada uma dessas colocações para a gente não confundir depois. Tá, já mostro. Aqui, outra característica, nosso resultado faz de conta que isso aqui não é importante. Beleza, então eu vou pular, porque não é do meu interesse. Aqui, aqui já é uma coisa interessante. Beleza, colo aqui e jogo para o Word feio também. Então, eu vou montar um Word feiozão, assim, com mais ou menos umas 20 páginas, né, às vezes até mais, tudo cheio de enter, feio, horroroso, e vocês vão jogar aqui dentro também, montando esse Word feio. Beleza, revisei esse paper, já viu que consegui captar tudo que tinha de interessante nele. O que eu faço agora? Agora eu vou para outro. Aqui eu estava com ele aberto, vou voltar, vou lá para o Google Scholar de novo, né? Vou seguir procurando. Agora, ó, aqui tem uma porrada de paper legal que dá para vocês darem uma olhada, entendeu? Ó, os impactos do preço, das flutuações do preço do petróleo nas ações europeias, né? E os spillovers que acontecem em relação a isso. Tá bem? Então, tem muita coisa se vocês pesquisarem assim. Podem pesquisar por setor, Volatility Spillover Sector, e depois ir dividindo entre setores. Botar, tipo, energia e construção civil, energia e imobiliário, por exemplo, energia e finanças, setor financeiro, né, de serviços financeiros, ou bancos e títulos de governo, ouro e títulos de governo. Então, várias coisas nesse sentido aqui que a gente pode pegar. Vejam a quantidade de páginas. Se eu clicar nessa 10 aqui, deve abrir mais 10. Então, tem muita coisa para vocês revisarem. Agora, o que acontece? Percebam, todos que dizem PDF aqui no canto, que são artigos livres, geralmente. Então, vocês vão clicar aqui, já vai abrir o PDF, vocês já fazem aquelas colagens para o Word feio. Agora, na maioria das vezes, essas revistas boas, elas têm acesso bloqueado.
tá? Tipo esse. Esse aqui, pelo jeito, até tá aberto, não tenho certeza. Não, eu vou clicar em download aqui, ele vai pedir para eu pagar, tipo, $30. O que nós fazemos nesses casos? Nesses casos, a gente cola o DOI, que é uma espécie de identidade, né, de CPF do artigo. A gente cola esse DOI, joga nesse site aqui, que chama Sci-Hub. É um site russo que rouba, né, ele desbloqueia esses papers. Coisas muito novas, aquele de 2021, talvez não esteja aqui ainda. Quando ele fica branco assim é porque ainda não tem, então a gente vai ter que pular. Quem é aluno do IDP, como é o caso do Pedro, tem como pesquisar dentro da própria biblioteca do IDP no acesso remoto. Só que eu não sei fazer, porque eu estou tão acostumado a usar esse Sci-Hub aqui que eu não uso o serviço que o IDP paga para a gente. Vamos pensar num pouquinho mais antigo aqui, porque os de 2021 mesmo, às vezes eles demoram para ir para lá. Ó, esse aqui saiu na Quarterly Review of Economics, uma das revistas mais legais que tem aí. Então, vou clicar em download e ele deve estar bloqueado. Vamos ver se bloqueou. Mas está aberto. Enfim, vocês podem tentar. Esse aqui eu já até citei em alguns papers meus. Tá? Vocês podem sempre tentar nesse download. Algumas vezes vai estar aberto assim. Mas na maioria das vezes ele está fechado, tá? Aí vocês vão colar o DOI. Eu vou procurar um meu aqui, até para matar aqui dois coelhos e mostrar duas coisas para vocês. Vou botar aqui. Esse aqui saiu na International Journal of... Só um segundo aqui que a tela do Zoom ficou na frente. Tá? Ele saiu na International Journal of Financial Markets and Derivatives. O que vocês vão fazer? Ele está bloqueado também. Esse eu tenho certeza que está bloqueado. Tá? Quer dizer, há pouco estava, né? De repente liberaram ele. Aí precisa ter o acesso, tá? Ou comprar, ó, veja, uma fortuna, $805. Só o artigo é 40, tá? Mas vocês não precisam comprar, né? Não façam isso. Vocês vão colar o DOI dele. Deixa eu achar onde é que tá o DOI aqui. Ele acabou de aparecer pra mim. Aqui. E vão jogar lá dentro do Sci-Hub. Esse paper é de 2021, talvez não esteja aqui ainda, mas essa é a lógica. Tá abrindo aqui. Não apareceu porque ele é novo também. Puta, azarado. Toda vez que eu tento mostrar essas coisas ao vivo, eu tenho esses azares aí. Eu queria mostrar esse paper para vocês. Eu não tenho o PDF dele aqui. Mas vejam, nesse paper a gente pegou diversas commodities agrícolas ao longo aí de 20 anos, mais ou menos 18 anos, e a gente mediu essas transmissões de volatilidade entre elas, né? Pegamos os preços de fechamento a cada dia, que nem o Pedro estava mostrando ali. O próprio código, ele calcula o retorno, né? O preço de ontem menos o de hoje para ver quanto teve de ganho ou de queda, né? Pode ser negativo ou positivo. E através desses retornos, a gente calcula essas volatilidades e a transferência entre os determinados produtos, né? A gente usou aqui vários, né? Gás natural, açúcar, petróleo, arroz, soja, milho, tá? Deixa eu só procurar mais um paper aqui. Esse aqui é meu também. Esse está aberto, mas já dá para vocês mostrar. Já dá para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar onde é que eu entro no PDF aqui. A gente consegue facilmente publicar esse que a gente está conversando em fazer agora numa revista como essa aqui. Tá? Eu acho, inclusive, que esse nosso aqui vai ficar melhor do que os outros.
Deixa eu só mostrar o resultado aqui para vocês verem como é que ele fica. Aqui, pessoal, ó, esse é o índice de spillovers. Com ele, a gente consegue perceber a volatilidade total do mercado, o quanto ele está conectado. Né? Então, vejam que para esses ativos selecionados, a gente tem 25 com 35% de conectividade, tá bem? A vantagem desse modelo em relação, por exemplo, àquele back do artigo 1º que eu mostrei para vocês, é justamente isso, ele tem uma fácil interpretação. Como ele varia de 0 a 100, a gente pode interpretar como porcentagem, enquanto alguns outros tipos de modelos, eles tornam a coisa um pouco mais difícil da gente entender, tá? Então, eu consigo perceber aqui o quanto o gás natural, ele recebe de volatilidade do mercado, que é 0,79%. O gás natural é um ativo bem separado aí do resto do mundo financeiro. Aqui eu consigo ver quanto ele transfere, ó, vejam que ele transfere 0,61% de volatilidade, enquanto, por exemplo, o trigo transfere 4,75% de volatilidade para o mercado. Tá? E a gente consegue perceber também a relação par a par de cada ativo, que é o que eu estava conversando. Vejam, o algodão, ele transfere de volatilidade para o petróleo 2,04%. Então, com esse modelo, a gente consegue ver a conectividade geral do mercado total, o quanto é transmitido de volatilidade entre cada parte de ativos, né, ou índices, que era o que a gente está conversando nesse paper específico que a gente está falando do grupo, e o quanto cada um desses setores envia para o mercado como um todo e recebe do mercado como um todo. Então, a gente tem 4 resultados importantes em uma tabela só. Tá bem? Aí, além disso, a gente consegue também fazer aquela divisão por bandas de frequência, e se utilizarmos muitos ativos, aí, vários setores, como o exemplo que o Pedro trouxe ali antes, naquele site, a gente consegue fazer a análise de rede complexa, que é uma coisa razoavelmente que está na moda hoje em dia na economia, outras áreas já usavam antes, e esse é o resultado da rede complexa. Ó. Ele faz essa espécie de ligação entre os ativos, ou entre os setores, né, no nosso caso agora. À medida que vai aumentando a aresta, vejam quanto o gás está isolado, ele tem uma mínima ligação com o petróleo só. Então, a largura de cada aresta aqui representa o quanto mais conectado ele está ou não com o outro setor. Né? Vejam que a grande conexão que há, e tem uma explicação para isso, e é isso que a gente pega na literatura, é entre milho, soja, trigo e algodão. Por que isso? Milho e soja são ativos muito próximos, né? Porque na vida real, eles são cereais, são commodities, são as mais produzidas do mundo, tá? Elas são utilizadas para alimentar pessoas, ao mesmo tempo que são utilizadas para alimentar rebanhos, né? Que seriam aí animais que a gente consome, e também são utilizadas para biocombustíveis. Então, por isso elas têm uma ligação tão forte, tá bem? Além do petróleo, além do corn aqui, do milho e da soja, a gente tem uma relação forte com o trigo também, porque o trigo é muito utilizado também para alimentar rebanhos, assim como a aveia, mas em menor escala, né? Muitas vezes os produtores de boi, de porco, aves, eles fazem a troca. Quando o trigo está muito caro, eles passam a alimentar os seus rebanhos com aveia. E, à medida que o trigo começa a baixar de novo, eles voltam para o trigo de novo. Também? Então, essa é a ideia. Aqui a gente tem uma espécie de, com a rede complexa, uma espécie de ilustração do que a gente encontrou entre nossos modelos, tá? Nossos ativos. Beleza? Então, a gente consegue utilizar 3 métodos, né? Um método que vai gerar essa tabela geral, que já tem 4 resultados. Depois, essa tabela geral ela é dividida nos 4 períodos de tempo com outro modelo, e a gente ainda pode usar um terceiro modelo, que é o de rede complexa, para ilustrar tudo que a gente encontrou, através de uma figura como aquela. Beleza? Vou fechar aqui e vou voltar ali só para mostrar para vocês. Professor, só passa esse link para a gente, desse artigo. Desse artigo? Sim. Uhum. Só um segundo.
Eu tenho certeza que esse nosso aqui vai ficar muito melhor do que esse aqui. Então, a gente consegue publicar ele também, depois a gente fazendo uma estratégia de publicação. Tá? Conseguimos publicar numa revista tão boa quanto essa. Eu interrompi o compartilhamento. Vou compartilhar o Chrome de novo. Agora, pessoal, deixa eu só tentar mostrar para vocês a dinâmica do Sci-Hub ali, da gente pegar um fechado. Vamos voltar lá. Volatility, Spillover, Sectors de novo. Effects, vamos botar Effects. Ó, aqui tem spillovers, efeitos entre ações europeias, tá? Esse está com PDF aqui, então ele já tá livre, não é nosso caso. Aqui tem spillovers do Japão para os Estados Unidos, ó, bacana. Aqui com certeza vão ter vários insights legais para vocês irem jogando naquele chamado Word feio lá que eu falo sempre. Vamos supor que esse aqui esteja fechado. Vamos olhar aqui para ver se está mesmo. Ou se eu estou azarado de verdade. Na verdade, eu tô com sorte, né? Não é azar. Ó, tá aberto também. Tô com azar porque eu tô querendo mostrar para vocês e não tô conseguindo. Mas, na verdade, é sorte, né? Que a gente não precisa fazer o trabalho maior que jogar lá no Sci-Hub. Vamos ver esse aqui. Esse de 2019. Vamos ver se tá aberto. Pô, mas tem coisa errada. Eu nunca tive tanta sorte assim. Geralmente, quando eu vou procurar os artigos, eles estão fechados. Aqui de 2020, talvez, vamos ver. Mas o que está acontecendo? Tudo aberto, ó, coisa boa. Então, daqui ia ser fácil para vocês, ó. Só pegar a introdução, pegar os insights da introdução, pega os insights dos resultados, pega os insights da conclusão, joga no Word feio. Sempre lembrando aqui em colocar no início, quando pula de um artigo para o outro, botar a referência aqui para a gente não se perder depois na hora das citações, né? Que é uma coisa importantíssima que a gente tem que fazer. Eu não sei o que está acontecendo, que está tudo liberado. Será que eu estou com o login do IDP? Pode ser isso, que eu entrei com o login sem querer e passou a ficar aberto. Esse aqui, vamos ver. Ó, aqui tem Brasil e Turquia, ó. Spillovers de ações, né, entre Brasil e Turquia. Vamos ver se está aberto. Vamos copiar o DOI, ó. Vejam o DOI aqui. Copiei ele, joguei no Sci-Hub. Vamos ver se ele está aberto. Ó, esse é um exemplo de artigo fechado. O que vocês vão fazer? Aqui agora fica mais fácil de vocês colarem a citação. Só colhem daqui, joguem para o Word feio. Vou mostrar na prática aqui para vocês. Jogou no Word feio aqui para dividir um paper do outro. E vamos pegar aqui algumas das nossas evidências aí que podem ser interessantes. Então, vou olhando o paper aqui. Na introdução, geralmente, os autores já botam algumas coisas legais, alguns insights bacanas, falando de diversificação de portfólio, por exemplo, ou falando do quanto os setores estão conectados, disso pode, às vezes, desestabilizar a economia global como um todo. Ó, colher essa parte da introdução, jogo no Google Tradutor, né, para quem não tem um inglês top, né, como eu. Seleciona partes disso, ó. Então, volatility, que parece interessante. Colhei, joguei no Word feio. Dei vários enters para mudar ali a ideia de sentença que eu estou colando. Aqui não gostei disso, faz de conta. Opa, essa parte aqui é interessante. Ó. Portanto, descobrir a natureza desse spillover de volatilidade também contribui para a pesquisa sobre contagem de crises financeiras, ó, o que eu estava falando. Então, a gente pode, inclusive, na nossa introdução, botar isso. Ó, vamos colar isso aqui dele, vamos jogar no nosso Word feio. Então, a gente pode concluir, de repente, um parágrafo da nossa introdução colocando isso. Portanto, vamos reescrever, né, com as nossas palavras, dizendo que descobrir esses spillovers de volatilidade são importantes para a gente tentar
entender melhor as crises financeiras. Aí a gente vai botar entre parênteses a citação dos dois autores, né? Então, Tasdemir e Yalama, 2014. Lembrando que em economia a gente sempre usa citação indireta, tá, pessoal? Nunca citação direta. E é sempre essa lógica. A gente coloca a afirmação e depois, entre parênteses, a gente coloca quem fez essa afirmação antes da gente. Então, assim, a gente vai montando o nosso chamado Word feio, né? Fui eu que inventei isso. Né? Vocês podem inventar um nome para vocês. Tá bem? Então, olhamos, faz de conta que a gente olhou ele todo, né? Pegamos aí o máximo de coisas boas, né? Vamos espremer o artigo, olhando sempre introdução, revisão de literatura e conclusão, para pegar os insights deles. Beleza. Fiz isso? Fechei. Volto para o meu Google Tradutor de novo. Desculpa, meu Google Scholar de novo. Então, vou para o próximo da lista aqui, que pode ser interessante para mim. Tá bem? Abro, tá aberto? Abri o link, tá aberto? Pego direto do PDF, se a gente tiver com sorte aí, que nem a gente tá tendo hoje. Pega direto de lá, já joga no Word feio os insights bacanas. Se tiver fechado, cola o DOI, joga no SciHub, vai abrir o PDF para vocês, aí faz o mesmo trabalho. Depois, vocês aos poucos vão ficar com um Word que nem esse aqui, que agora eu vou compartilhar para mostrar. Aqui. Tá? Ele vai ficar bem feião mesmo, assim, ó. Depois que vocês tiverem juntado muito paper, talvez aí uns 20, que vocês considerem interessantes, com várias dos insights importantes que vocês selecionaram, vocês vão ler isso aqui e ir marcando o que é bom, que pode ser incorporado no teu texto depois. Então, vou deixar isso aqui amarelo, eu posso levar para lá. Depois vou botar isso aqui, também achei importante, vou botar amarelo. Aí, aos poucos, a gente vai selecionando o que for importante para a gente entender e conseguir contar a história, né, do porquê que o que a gente está fazendo é importante e por que as coisas de fato ocorrem dessa maneira, que nem ele explicou ali naquela lógica do petróleo, né, naquele outro paper que a gente viu. Tá bem? Então, essa ideia, eu queria, Flávio, que tu e a Mariana fizessem esse trabalho para a gente, de melhorar essa literatura, tá? Eu vou mandar o arquivo para vocês. O Flávio eu já tenho no WhatsApp. Mariana, pode passar teu WhatsApp no chat aqui, por favor? Eu não sei se eu tenho teu contato já. Aí eu já te boto no grupo também. Tá bem? E então, a ideia era isso, vocês montarem um Word feio nesse próximo mês, tá? Um Word grande aí, podem ir fazendo com calma. Algo aí em torno de 20 páginas fica bacana. Já selecionem em amarelo o que vocês acham importante. Tá? E aí, depois podem deixar que eu monto a historinha, tá? Da mesma forma, o modelo, a parte toda de modelo que a gente precisa fazer já está pronto, né? Que é o paper do projeto que eu mostrei para vocês. Enquanto isso, o Pedro vai montando para a gente os dados, né? Fazer um Excel grandão com esses dados. E também, se tudo der certo, a gente já pede para o Omar, que é o outro colega que está conosco no paper, fazer as estimações no R, tá bem? E aí... Então, professor, sim. Você quer que eu pegue os dados daqueles setores que eu te mostrei? Pode ser. Eu acho que, Pedro, fica à vontade, dá uma olhadinha neles. Deixa eu olhar esse último do Yahoo que eu não vi. Mas é bacana tu pegar... É bacana tu pegar o máximo de setores heterogêneos possível, tá? Beleza. Para a gente tentar identificar umas coisas bem estranhas mesmo. Por exemplo, soja impactando... Soja não, né? Commodities agrícolas impactando na construção civil. Não sei. Pode existir, entendeu? Então, essas coisas estranhas são legais, porque a gente busca uma explicação econômica para isso, né? E aí que a gente consegue vender bem o nosso artigo. Tá bem? Mas será que é bom eu procurar também eventos? Tipo assim, eu procurar nas tabelas por exemplo, procurar na tabela de algum setor, momentos que tem volatilidade alta. Isso não precisa, porque o próprio código vai gerar isso para a gente. Vocês vão ver beleza. Ali que é bem... Deixa eu mostrar um paper para vocês aqui que está submetido. Ele está submetido cara, numa super revista,
se esse paper entrar aí, vai ser... vou fumar alguns charutos aí para comemorar e tomar uns cunhaques. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que para o Pedro até já mostrei esse paper, mas para os demais não. Deixa eu só ver se eu acho a última versão dele. Eu mostrei para o Pedro, acho que na primeira reunião que a gente fez esse ano, o Pedro acho que estava no grupo. Deixa eu ver aqui. Para pegar o mais correto possível. Não sei se essa é a última versão, mas vai essa mesmo. Está submetido na Journal of Future Markets, que é uma revista massa, internacional também. Fator de impacto legal. E se for aceito lá, vai ser bacana. Mas qual é a ideia, pessoal? É algo muito próximo do que a gente vai fazer também. Mesmo método, tá? Só que aí eu estou usando ativos de commodities metálicas. Olha o que o Pedro comentou aqui antes sobre períodos de estresse financeiro, né? Eu quero chegar numa imagem aqui para mostrar para vocês. Um segundo, estou baixando aqui. Ó, o próprio código vai gerar isso aqui para nós, Pedro, que é a trajetória de conexão, né, de spillovers do todo o nosso setor, né, de tudo que a gente incluiu no modelo, né, todos os setores que tu selecionou durante o período. Né, então, vejo aqui nesse meu caso, eu comecei em 98 e fui até 2018. Percebam que está aumentando a volatilidade, as conexões e transmissões de volatilidade no mercado durante esse tempo e diminuindo também durante esse tempo. Alguns estresses estranhos a gente pode tentar explicar, como esse aqui, vejam que a gente tem um pico enorme no meio de 2005. E eu me assustei quando eu vi esse pico, né? Eu pensei, caramba, será que eu fiz errado? Porque tá muito estranho isso, ele não segue uma trajetória, é só um pico. Aí eu revisei, fui lá no Excel, olhei data por data nesses dias, né? Eu verifiquei que era em julho de 2005. E eu, caramba, estressado, fiquei umas 2 horas olhando número por número lá no meu Excel, todo o ano de 2005, de ativo por ativo, para ver se algum desses ativos eu tinha digitado errado, de repente, ou de repente colado, né, deixado assim o mês inteiro com o mesmo preço, por algum erro de colagem no Excel, pode acontecer também, né, e eu procurando algum erro nesse sentido, e nada deu achar. Quando eu cheguei à conclusão que estava perfeito o meu Excel, não era problema nos meus dados, eu fui para o Google. Quando eu fui para o Google, logo apareceu. Esses meus dados são da Bolsa de Londres, que é a bolsa de maior liquidez de metais no mundo. Em 2005, teve um atentado terrorista lá. E isso causou um frisson em toda a Inglaterra, em todo o mundo, né? E aí isso se reflete, né, nos mercados como um todo. Até na sequência a esse atentado terrorista, foi aquele assassinato do brasileiro Jean Charles, que era, se não me engano, um mineiro que estava na Europa na época, e os policiais de Londres confundiram, pensaram que ele podia ser um terrorista e mataram ele no metrô, talvez vocês lembrem disso. Tá? Então, foi por causa disso que teve, de fato, essa explosão de volatilidade nesses dias, tá? De julho de 2005. E depois a coisa volta ao normal de novo, tá? Então, é o que o Pedro comentou, a gente não precisa identificar no olho, porque depois o próprio código vai identificar para a gente, tá bem? Então é isso, pessoal. Opa, pode falar. Então, eu nem precisaria, checar os eventos e coisas do tipo, poder alterar. Ou será que é interessante fazer isso também? Desculpa, eu não consegui captar, foi mal. Repete, por favor. Se é interessante eu checar os eventos que poderiam ter algum impacto em algum tipo de setor, ou você acha que o código mesmo já vai meio que direcionar a gente? Eu acho que o código direciona a gente, Pedro. E eu acho que se houver um caso como esse que eu comentei, de volatilidades estranhas, aí a gente vai buscar. Antes não precisa, senão vai meio que perder teu tempo, sabe? Primeiro a gente vê de fato se as coisas estão acontecendo normais aí nesses 20 anos, por exemplo, né? Tu falou de 98, vai dar quase 30, 25. Se tiver eventos extremos, como esse do código, da imagem que eu mostrei, aí sim é legal da gente procurar ver o que aconteceu, porque certamente é uma coisa do mundo externo ao mundo financeiro, digamos assim, e aí a gente consegue explicar e contar isso no paper também, que é mais um motivo aí da gente vender ele, entre aspas, né,
tornar o nosso artigo interessante. Entendi. Tá bem? Ah, deixa eu só ver aqui, a Mariana mandou. Então, Mariana, se tu tá no grupo, fui eu que te botei. Deixa eu só ver se eu tenho teu contato, que aí eu já te mando no WhatsApp. Vou te mandar no WhatsApp esse projeto para tu dar uma lida nele no início também, pegar a ideia do. Se você puder me mandar também, porque eu não tô nesse grupo também, não. Beleza. Na verdade, o grupo, esse grupo de WhatsApp que a Mariana tá, é um grupo como um todo do grupo de pesquisa que eu boto a link e senha, tá? Ah, tá. Agora, para esse nosso artigo específico, vamos conversando separado. Eu converso com o Pedro, depois converso com o Flávio, depois converso com a Mariana. Eu e Mariana vamos nos articulando para fazer a revisão juntos. Isso é bacana, vocês fazerem até para vocês não... De repente, uma ideia, Flávio e Mariana, para revisar a literatura, lá no Google Scholar, dá para filtrar por anos. Então, de repente, o Flávio filtra até 2010, pesquisa até 2010, e a Mariana pesquisa de 2010 para cá, para vocês não conflitarem com os artigos. Tá bem? Isso é uma ideia legal, mas fiquem à vontade aí, como vocês acharem melhor. Eu sei que tu tem experiência já, Flávio. Deixa eu só ver se eu acho a Mariana aqui rapidinho. No meu WhatsApp. Mariana Pompeu? Deixa eu ver o número. Isso. Ah, legal. Bacana. Eu acho que eu troquei e-mail contigo, né, Mariana? Alguma coisa nesse sentido. Foi aí que eu te adicionei. Então, eu vou mandar o projeto. Eu vou mandar para o Pedro também, caso o Pedro tenha perdido. E vou mandar para o Flávio e para Mariana. Estou selecionando aqui rapidinho. Flávio, tu terminou o mestrado já? Ou tu vai ir para o mestrado? Eu esqueci agora. Não, terminei já. Estou mirando no doutorado já. Tá pensando no doutorado. Ah, bacana. Massa. Opa, calma aí que eu fiz bobagem aqui, que eu já ia mandar um outro arquivo. Tô mandando pro Pedro, que aí eu já encaminho direto para Mariana e pro Flávio. Recebi aqui já. Beleza, vamos achar o Flávio aqui rapidinho. Flávio Pereira e Mariana Pompeu. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu sei que vocês todos têm várias atividades. Acho que seria bacana a gente ter alguma espécie, tanto o Pedro em relação aos dados e essas revisões de literatura do Flávio e da Mariana, para a nossa próxima reunião, lá início de agosto, tá? Fiquem tranquilos. Claro que se vocês se motivarem, se empolgarem lendo aí, acontece comigo às vezes, que aí eu deixo de fazer o que muitas vezes parece lazer para as pessoas e eu fico gastando meu tempo nisso, porque eu gosto do assunto muitas vezes, né? Aí, se vocês se motivarem e quiserem, fiquem à vontade para ir adiantando também e vão me acionando no WhatsApp e a gente vai conversando, tá? Assim, minha opinião, tá? Posso estar errado. Eu acho que a gente consegue até o final do ano finalizar, porque a gente está dividindo tarefa, né? O que eu levaria para fazer em 1 ano e meio, largando todos os meus outros artigos de lado, a gente vai conseguir fazer em meio ano, dividindo tarefa. Outra, o tema é legal, é uma coisa que não fizeram exatamente como a gente está fazendo, até então, quando eu pesquisei, não tinha. Eu acho que a gente consegue uma revista legal aí de segundo nível que a CAPES define, tá? É revista internacional, legal, que nem essas que eu mostrei para vocês, tá bem? E acho que é bacana, né? A Mariana falou que está na graduação ainda, o Pedro, pô, vocês terem, durante a graduação, um paper legal, assim, publicado, é uma coisa gigante, né? O Flávio sabe o que eu tô falando. E então, acho que vai ser bacana a gente ir trabalhando com isso, tá bem? Qualquer questão aí, fique à vontade para me chamar no WhatsApp, independente de dia e horário, tá? Eu tô ligado nesse WhatsApp o tempo inteiro e o máximo que eu posso eu fico mexendo em artigo, então é um prazer falar sobre isso, tá bem? Pessoal, muito obrigado pela presença aí de vocês, obrigado aí por aceitarem o nosso jogo.
nossa jogada, na verdade, né? O jogo é como um todo. E eu acho que a gente vai colher frutos bacanas aí, tá? Se na próxima reunião chegarem mais pessoas, o que pode ser positivo ou negativo indifere, né? Porque o interessante é a gente conseguir estar tocando o artigo. É bacana, eles podem assistir nossa conversa, que eu acho que é a ideia também, no grupo de pesquisa. E se alguém tiver interesse, também pode vir a nos ajudar também e entrar como coautor. A princípio, ficamos nós 5 como coautores, né? Nós 4 aqui, mais o Omar, que ele já vinha trabalhando comigo nisso há mais tempo. E também vai nos ajudar com as estimações. E é isso, tá bem? De novo, fico à disposição aí, agradeço mais uma vez a presença de vocês e vamos nos falando, tá bem? Obrigado a você, professor. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, então, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal, até mais.